Livro narrado com estruturação de Cristiane Batista, Grata. A forma da dívida infinita, latência, vingança e ressentimento. Deleuze e Guattari. Vingança, e como uma vingança que se exerce antecipadamente, a lei bárbara imperial esmaga todo o jogo primitivo da ação, do agido e da reação. É preciso agora que a passividade devenha a virtude dos sujeitos enganchados no corpo despótico. Como diz Nietzsche, ao mostrar, precisamente, como o castigo devém uma vingança nas formações imperiais, é preciso que uma prodigiosa quantidade de liberdade tenha desaparecido do mundo, ou pelo menos desaparecido da vista de todos, constrangida a passar ao estado latente, sob o choque dos seus golpes de martelo, de sua tirania de artistas. Produz-se uma exaustão do instinto de morte, que para de ser codificado no jogo das ações e reações selvagens no qual o fatalismo ainda era algo de agido, para devir o sombrio agente da sobrecodificação, o objeto destacado que plana sobre cada um, como se a máquina social se tivesse descolado das máquinas desejantes, morte, desejo do desejo, desejo do desejo do déspota, latência inscrita no mais profundo no aparelho de Estado. Que não haja sobrevivente algum, contanto que nenhum órgão escorra desse aparelho ou deslize para fora do corpo despótico. É que há tão somente uma necessidade, um fatum do significante em suas relações com os significados, é este o regime do terror. Só mais tarde se conhecerá o que a lei deve supostamente significar, quando tiver evoluído e tomado a nova figura que parece opô-la ao despotismo. Mas, desde o início, ela exprime o imperialismo do significante que produz seus significados como efeitos tanto mais eficazes e necessários quanto mais se subtraem ao conhecimento, tudo devendo à sua causa iminente. Acontece que os jovens cães ainda reclamam o retorno ao significante despótico, sem exegese nem interpretação, quando a lei quer, todavia, explicar o que ela significa, fazer valer uma independência do seu significado, contra o déspota, diz ela. É que os cães, segundo as observações de Kafka, preferem que o desejo expose estritamente a lei na pura exaustão do instinto de morte, eles o preferem, é verdade, sobretudo ao ouvir hipócritas doutores explicar o que tudo isto quer dizer. Mas o desenvolvimento do significado democrático ou o enrolamento do significante despótico, tudo isto, entretanto, faz parte da mesma questão, ora aberta ora bloqueada, da mesma abstração continuada, maquinaria de recalcamento que sempre nos afasta das máquinas desejantes. É que sempre houve um só estado. Para que isso serve? Esfuma-se cada vez mais e desaparece na bruma do pessimismo, do niilismo, nada, nada. Com efeito, há algo de comum ao regime da lei, tal como aparece sob a formação imperial e tal como ele evoluirá mais tarde, a indiferença à designação. É próprio da lei significar sem designar coisa alguma. A lei não designa algo ou alguém, a concepção democrática da lei fará disso um critério. A relação complexa de designação, tal como a vimos elaborar-se no sistema de conotação primitiva, que punha em jogo a voz, o grafismo e o olho, desaparece aqui na nova relação de subordinação bárbara. Como poderia subsistir a designação quando o signo deixou de ser posição de desejo para devir este signo imperial, universal castração que solda o desejo à lei?
é o aniquilamento do antigo código, é a nova relação de significação, é a necessidade desta nova relação fundada na sobrecodificação, que remetem as designações ao arbitrário, ou, então, que as deixam subsistir nos tijolos mantidos do antigo sistema. Porque os linguistas não param de reencontrar as verdades da idade despótica. Finalmente, é possível que este arbitrário das designações, como avesso de uma necessidade da significação, não venha a incidir somente sobre os súditos do déspota e nem mesmo sobre seus servidores, mas sobre o próprio déspota, sobre sua dinastia e seu nome. O povo não sabe qual é o imperador que reina, e até mesmo o nome da dinastia lhe permanece incerto. Isto significaria que o instinto de morte é ainda mais profundo no Estado do que se supunha, e que a latência não atinge somente os súditos, mas também as mais elevadas engrenagens. A vingança devem a vingança dos sujeitos contra o déspota. No sistema de latência do terror, o que já não é ativo, agido ou reagido, o que se tornou latente à força, apertado, recalcado, recolhido ao interior, é precisamente o que agora é ressentido. O eterno ressentimento dos súditos responde à eterna vingança dos déspotas. A inscrição é ressentida quando já não é agida nem reagida. Quando o signo desterritorializado se faz significante, uma formidável quantidade de reação passa ao estado latente, é toda a ressonância, toda a retenção que mudam de volume e de tempo, o adiado. Vingança e ressentimento, eis aí não certamente o começo da justiça, mas seu devir e seu destino na formação imperial tal como Nietzsche a analisa. Segundo sua profecia, o próprio Estado é que seria esse cão que quereria morrer. Mas também aquele que renasce das suas cinzas. Porque é todo esse conjunto da nova aliança ou da dívida infinita o imperialismo do significante, a necessidade metafórica ou metonímica dos significados, com o arbitrário das designações que assegura a manutenção do sistema, e que faz com que um nome suceda ao nome, uma dinastia a outra, sem que mudem os significados nem se arrebente o muro do significante. Eis porque o regime da latência nos impérios africanos, chinês, egípcio etc., foi o das rebeliões e secessões constantes, e não o da revolução. Também aqui será preciso que a morte seja sentida de dentro, mas que venha de fora.